Muito bem, senhoras e senhores, chegamos na nossa 11ª regra do livro 12 regras para a vida, o antídoto para o caos. 11ª regra: não incomode as crianças quando estão andando de skate. Skate não, né? Skate. O que significa isso? Aqui ele trata assim para que não haja uma super proteção assim das crianças, que elas precisam de um certo nível de desafio e superação para ir criando uma musculatura emocional. E isso vai influenciar na vida adulta de cada uma delas. A gente não fala assim de deixar elas se exporem a perigo, não é isso, né? Mas é deixar que elas brinquem de maneira que elas possam ir se superando, não super protegê-las. Isso daqui vai encorajando elas e na vida adulta elas vão estar mais bem preparadas. Então vamos lá ler alguns trechos desse livro e desse capítulo. Quando a docilidade e a inofensividade se tornam as únicas virtudes aceitáveis, então a severidade e a dominância começarão a exercer um fascínio inconsciente. O que significa? Quando a pessoa é muito dócil demais, muito inofensiva demais, inconscientemente, as únicas virtudes que serão aceitas serão a severidade e a dominância. Ela vai buscar por isso. A severidade e a dominância começarão a exercer um fascínio inconsciente, quer dizer, a pessoa não percebe. Em parte, o que isso significa para o futuro é que se os homens forem obrigados a se feminilizar, isso aqui é muito sério, né? Se interessarão cada vez mais por ideologias políticas severas e fascistas. É sério. Os homens precisam ser durões. Os homens exigem isso e as mulheres querem, mesmo que possam não aprovar atitudes severas e insolentes. Algumas mulheres não gostam de perder seus bebês. Isso aqui, tanto para mães quanto para esposas que consideram que seus maridos sejam bebês. Então, os mantém para sempre. Algumas mulheres não gostam de homens e preferem ter um parceiro submisso, mesmo que seja um inútil. Meninas? Quando os garotos davam cavalo de pau, estavam também testando os limites de seus carros, suas habilidades como motoristas e sua capacidade de controle em uma situação fora de controle. Olha que interessante isso daqui, né? Eles estavam testando suas habilidades. Os meninos têm necessidade disso para... travei agora. Eles estavam testando as suas habilidades, né? Para determinar a capacidade que eles teriam, capacidade de controle que eles teriam em uma situação fora de controle. É um treinamento para os meninos. Quando insultavam os professores, estavam enfrentando a autoridade para ver se havia de fato autoridade ali. Olha que interessante isso daqui. Do tipo com que poderiam contar em um princípio de uma crise. O que significa? Eles testavam a pessoa para ver se eles poderiam contar com elas caso surgisse algum problema. Para ver se elas iam passar na prova. Bom, essa pessoa aqui está apta a cuidar de mim caso aconteça algum problema. Por isso que eles ficavam testando. Se forem saudáveis, as mulheres não querem garotos. Se as meninas forem saudáveis, elas não querem garotos.
Elas querem homens. Querem alguém para disputar, alguém para lutar. Se elas forem duronas, querem alguém ainda mais forte. Se forem inteligentes, querem alguém mais inteligente. Elas desejam alguém que ofereça algo que elas mesmas não podem oferecer. Quer dizer, isso aqui no sentido do homem cuidar da mulher. O espírito que interfere quando os meninos estão tentando se tornar homens, portanto, não é benefício nem para as mulheres e nem para os homens. Significa aqui o modo natural dos meninos se tornarem homens. É esse modo aqui que ele estava falando, né? De querer dar cavalo de pau, de testar os limites, de testar suas habilidades. Quando isso aqui sofre alguma interferência, não é bom nem para a mulher, nem para o homem. E se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. Essa frase aqui eu achei muito interessante. Isso aqui um professor disse uma vez numa aula. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver do que homens fracos são capazes. Fracos no sentido de fracote, de medroso. Por quê? Aí ele debanda para o lado da covardia e faz as coisas por trás. E não é pouca coisa não que fazem. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Isso significa, permita que as crianças se desenvolvam, né? Essa é a ideia desse capítulo de hoje, dessa regra de hoje. Para a gente não interferir no desenvolvimento da criança, não superproteger a criança, que ela precisa testar as habilidades dela, ela precisa testar se, por exemplo, naquele caso do professor, a autoridade ali, ela vai passar na prova e seria uma pessoa apta à sua proteção, apta a ajudá-la no momento de crise. Aqui ele fala também, né, quando a docilidade e a inofensividade se tornam as únicas virtudes aceitáveis, então a severidade e a dominância começarão a exercer um fascínio inconsciente. Tipo assim, se precisa, né, nesse ambiente que ele vive, precisa sempre ser dócil, sempre ser inofensivo. Isso daqui não está se referindo a ser uma pessoa sem educação, a ser uma pessoa ofensiva, mas ele está falando, o autor está falando que mexe com a cabeça da criança e da pessoa, que no final das contas surge um ser humano aquém, mais fraco do que ele poderia ser. E isso vai interferir no relacionamento dele com as mulheres, vai interferir na família, vai interferir no futuro, nos filhos. Entende? É uma cadeia que vai acontecendo só porque a criança não pôde se desenvolver, foi super protegida lá atrás. Torna um adulto que vai ter dificuldades depois. Não é isso que a gente quer, né? Bem, era esse o tema de hoje. Então, agora nós vamos para o nosso último capítulo, mas só no próximo vídeo. Então, fiquem com Deus, um abraço e até mais.